Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, saiu uma medida importante e eu fiquei em dúvida sobre como interpretar, né? Então, hoje em dia, se você vai pegar um empréstimo habitacional, usando o fundo de garantia, você tem que olhar o seu saldo e aí você consegue pegar um empréstimo com base nesse saldo que você acumulou. Aí saiu uma medida do fundo gestor do FGTS, decidindo o seguinte: olha, o que você vai receber lá na frente, os créditos que vão pingar, você vai poder usar como base de cálculo também, vai poder descontar dali, e vai ser desconto feito consignado, desconta ali e tal. Bom, bacana, porque aumenta o volume de empréstimo que você pode pegar, vai valer para quem tem uma determinada renda e tal. Eu queria te ouvir os detalhes, mas vem cá, e o cara perde o emprego? Porque é um risco, né? Você perde o emprego hoje, você tem o seu saldo passado, mas e o seu saldo futuro? Você vai comprometer um saldo, aliás, um estoque de dinheiro, um crédito que ainda não pingou, aí você perde o emprego. O que acontece? Conta para nós. Pois é, Oineg, boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Olha, eu conversei com muita gente, Oineg, até para poder trazer uma informação segura, e não encontrei uma pessoa de fontes confiáveis que recomendam esse tipo de operação com o FGTS Futuro. Sobre dois aspectos, principalmente. Um, como você colocou bem, do ponto de vista do trabalhador. A gente está num momento onde a expectativa é que a economia desacelere, o mundo está entrando num processo de recessão, a gente deve ter um desaquecimento de mercado de trabalho, as famílias estão altamente endividadas, o juro, né, em patamares muito altos. Então, é considerado muito arriscado tomar uma decisão dessa nesse momento onde o FGTS, a gente sabe que rende muito pouco, né? Não rende nem inflação, mas é um seguro para o trabalhador. Então, se você perde seu emprego, você pode usar aquele dinheiro e justamente no momento que você mais vai precisar, que é aquela transição entre ficar sem o trabalho e ter tempo para poder conseguir uma outra oportunidade de trabalho. Então, é importante você ter esse dinheiro ali. E a preocupação é que, no momento onde você tem um momento que não é considerado favorável para se endividar e assumir um risco maior, é justamente você ficar sem a possibilidade de usar o dinheiro do fundo, ficar com uma dívida ainda maior, porque aí acumula parcela mais do que você está devendo, né? Fica como saldo devedor do FGTS. Esse é um aspecto. O outro aspecto que os analistas me explicaram é o papel do fundo de garantia. O fundo de garantia pertence aos trabalhadores. Então, é preciso saber como é que esse dinheiro vai ser utilizado, porque ele é utilizado hoje, por exemplo, para obras de infraestrutura no país. E aquilo que é considerado importante para o coletivo, que tem um retorno para a sociedade, como obras de saneamento, por exemplo. Então, é um dinheiro que é considerado com risco alto de inadimplência e, no final das contas, é um dinheiro que o FGTS pode perder, porque você está ali financiando uma operação que é arriscada e que, no fundo, o que os analistas me falaram muito é que é um tema que precisa ser discutido com calma pela sociedade, se é realmente uma operação que faz sentido para todo mundo que está fazendo seu pé de meia ali, esperando que o fundo, enfim, se já não rende grande coisa, mas que coloque ali as aplicações dentro de operações mais seguras, né? Então, Eneg, por todos os lados que a gente olha, né, em termos conjunturais, em termos de risco para o trabalhador, em termos de função do FGTS para a sociedade, nenhum aspecto parece razoável. Agora, essa ideia. Ô, Juliana, eu fiquei pensando assim, você tira o seu extrato no fundo de garantia, tem lá dizendo que você tem um estoque. Aí você pega e coloca aquele dinheiro como um aporte para comprar o seu imóvel. Você vai poder, portanto, descontar mensalmente, feito consignado, os depósitos futuros. Cada dia
Então você vai pagar a parcela de agosto, entrou o crédito da sua empresa em agosto, e aí imagino que inclusive tem um lado bom nisso, é que não pode ter inadimplência, né? Empresa começou a atrasar o pagamento do FGTS, não tem lá na conta, eu não sei o que acontece. O FGTS vai vir em cima do mutuário, o FGTS vai vir em cima da empresa que deveria ter depositado, deve ter 1 milhão de perguntas, mas vamos lá. O cara está trabalhando, está pagando aquele dinheirinho, tudo de... Aí, a hora que ele perde o emprego, todos os empréstimos nessa faixa de renda têm seguro, de alguma maneira. Como é que vai funcionar esse sistema de seguro? Depois, não está valendo a regra ainda valerá. E é para uma faixa até R$ 2.400 de renda. E esse ponto que você falou, que eu não tinha observado, eu acho muito importante, se o fundo de garantia é o lastro seguro para os empréstimos de infraestrutura, empréstimos habitacional e barato, se começa o pessoal a pegar o dinheiro e usar para cada um para o seu destino, e você começa a ter, não digo inadimplência, porque é consignado, desconta em folha, mas se o cara perde o emprego, é um dinheiro que ia ser contado e que não entra mais. Como é que fica? Eu imagino que a decisão, claro, ela não foi tomada à toa no dia 18 de outubro, faltando 12 dias para a eleição. Óbvio que não foi tomada à toa, mas tem mais pergunta do que resposta. Você trouxe mais perguntas do que resposta. E aquilo que parece ser a ideia, o fundamento é bom. Você poder ajudar as pessoas a pegar empréstimo maior. Mas está parecendo que, pela quantidade de dúvidas que isso tem, o Fundo de Garantia vai ter que se debruçar. Quando sair a resolução, que vai sair no ano que vem, sei lá quando vai sair um livro, uma bíblia, sobre como esse negócio vai funcionar, não é? Não é simples como está aparecendo na nota que saiu ou no texto, que é muito enxuto. Pois é, por isso até que conversei com muita gente, para você ver que o negócio é complexo, Eneg, porque tem muitos detalhes e justamente por isso que os especialistas até em imóveis mesmo achavam que deveria ter tido, enfim, um prazo, né, para que as pessoas possam ter essa discussão, a compreensão das regras. Tanto é que se a pessoa deixa de pagar a prestação do imóvel, a garantia é do banco. Os bancos privados já falaram que é uma operação que não vale a pena para eles, que é arriscada, porque justamente o risco de inadimplência é considerado alto. E aí a Caixa Econômica atua, então, sobre esse tipo atuaria, né, só a Caixa em cima desse tipo de operação. Se a pessoa não paga a parcela, perde o emprego, quem fica como garantia o imóvel como garantia é o banco, não o fundo. Então, o fundo fica com aquilo ali como saldo devedor, né? Então, só quando a pessoa voltar a trabalhar que ela vai voltar a ter essa contribuição novamente daquilo que ela ficou devendo, ou seja, o FGTS está trabalhando como se fosse uma operação de crédito, né? Está adiantando sem juro nenhum, né? Porque quando você faz um crédito, você tem que oferecer com alguma taxa, enfim. Isso também não está claro, né? Assim, como é que fica esse prejuízo para o fundo? Porque, no final das contas, todos os trabalhadores é que estão bancando uma política, né? E aí, um analista de finanças, que é grande especialista nessa área, o Michel Viriato, me falou o seguinte: olha, se o governo quer fazer uma política voltada especificamente para a baixa renda, que faça uma política específica, não usando o fundo, como, por exemplo, o próprio Auxílio Brasil, entendeu? Num formato mais de política pública voltada para essa população, né? Enfim, o setor de construção, claro, está achando ótimo, porque tem muito estoque acumulado, claro, com esse momento de juro alto. A gente sabe que construção é importante, né, Inês, para gerar emprego e tal, muito. Mas você vê que o negócio é complexo, não é algo assim, como você falou, para ser resolvido há 12 dias da eleição, né? Vamos acompanhar a eleição. É sensacional. Vamos acompanhar a economia. Também, com ela, acompanhar a eleição também. Juliana Rosa, e a gente volta a falar amanhã. Valeu, beijão. Beijão.